dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadia, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistavam chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Quenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combates prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Os descendentes de Naftali. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer, Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Azriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela.
Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Azer. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Saflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Saflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Saflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Imna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Arnefé, Sual, Beri, Inrá, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itram e Beera. Estes foram os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula: Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate do exército deles foi 26.000. 1 Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate: Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Adiúde, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Elpaal. Estes foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispá e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Atotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal.
O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinrim. E Zirim gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azricão, Boocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 9. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Omri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Perez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías, com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisnetos de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim. Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baquebá, Car, Eres, Galau e Metanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados do Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meseliemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados na genealogia dos seus povoados, eram de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias.
e ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como os líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete, Zirim, e Zirim gerou Moza. Moza gerou Bineia, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. 24 de abril. Hoje nós vamos falar sobre Seerá, uma mulher que fundava cidades. Segundo o que está descrito em 1 Crônicas 7:24, nós vemos a história de uma mulher chamada Seerá. Nesse registro da Bíblia fala que ela fundava cidades. Toda mulher deveria se lembrar do nome dela, mas é provável que poucos o façam. Seerá é listada nessa genealogia com uma observação histórica interessante. Ela era fundadora de cidades. Uma mulher solitária em meio a uma extensa lista de homens. Ela se destaca não apenas pelas tarefas comuns ao grupo feminino, mas por uma atividade que costuma pertencer ao domínio masculino. Ela deve ter sido uma trabalhadora e líder forte e capaz, pois não fundou apenas 1 ou 2 cidades, mas 3. O Zen-Seerá é mencionado apenas nessa passagem, mas Bet-Horon, Alta e Baixa, são cidades citadas em vários textos do Antigo Testamento, como por exemplo em Josué 10, 10 e 11, 16, 3 e 5, 18, 13 e 14, 1 Samuel 13, 18 e 2 Crônicas 8, 5. Essas 2 cidades formavam uma importante passagem entre Jerusalém e Jope, que atualmente fica perto da moderna cidade de Tel Aviv, em Israel. Seerá não permitiu que o tradicional pensamento segundo o qual somente homens são capazes de organizar e gerenciar projetos com sucesso a impedissem de pôr em prática o seu potencial e, especialmente, de deixar a sua marca no mundo. Seu exemplo consiste numa inspiração para todas as mulheres de todas as eras a usarem as suas habilidades que Deus a concedeu e que receberam da parte do Senhor para cumprir não só as expectativas culturais, mas principalmente os propósitos divinos para elas. Com a história de Seerá, podemos aprender que Deus usa quem quer, independente de ser homem ou mulher, para colocar o nosso nome e fazer de nós um referencial onde quer que nós estejamos. Nós, seres humanos, somos escolhidos por Deus para cumprir os seus propósitos e a sua vontade. O que importa para Deus é simplesmente o nosso coração ser dedicado a Ele e se dedicar a fazer a sua vontade. Seja homem ou mulher, se nós escolhermos sermos de Deus, fazer o seu querer, cumprir a sua vontade, Ele nos usará. Ou seja, a disponibilidade, disposição e estar ali a serviço de Deus é que faz a diferença. Portanto, você que está ouvindo este devocional agora, esteja disponível para o Senhor. Coloque-se diante dele como não só como seu amigo, mas como seu servo, para que seja usado segundo a boa vontade dele para realizar os feitos do Senhor aqui nesta terra e que também o seu nome, por meio do seu nome, o nome do Senhor seja glorificado aqui. Amém? Posso orar por você?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa seja usada como instrumento em tuas mãos para glorificar o teu nome. Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha agora, para que neles e por meio deles vidas sejam alcançadas e que eles também sejam lembrados nessa terra como filhos teus, como filhos que fizeram a tua vontade e deixaram a sua marca neste mundo. É isso que eu te peço neste momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.